Aí pessoal, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem. Estamos aqui com o canal Matemática do Bem e vamos trabalhar algumas abordagens a respeito de conversão de unidade de medida de comprimento, ok? Comprimento. Então vamos lá, nós vamos trabalhar com comprimento. Vamos supor que nós temos aqui um trapéziozinho, tá? Nós temos um trapézio onde essa base maior seria 4 centímetros, 4 metros, essa base menor seria 2 metros, esses lados aqui seria 3 metros e 3 metros, né? Trapézio isósceles. Então, nesse caso, se eu precisasse calcular o perímetro, lembre-se que o perímetro, nesse caso aqui, é o contorno, né? Que no caso de polígono, nós dizemos que em muitos casos que é a soma dos lados, né? Mas entender que é o contorno. Então, vou calcular esse comprimento, ó, 4, mais esse comprimento 3 dá 7, mais esse comprimento 2 dá 9, mais esse comprimento 3 dá 12. Então, somando isso tudo, calculando o perímetro, dá 12 metros de perímetro. Então, vamos lá. Esse 12 metros fosse o comprimento dos lados, a soma dos lados, né? Se eu precisasse transformar para quilômetro, como é que eu faria? Se eu precisasse transformar metros para centímetros, como é que eu faria? Então, o sistema, essa parte de convenção de unidades de medidas de comprimento serve justamente para nós determinar, fazer algumas convenções que até vejo como importância no Enem, quando você está trabalhando com comprimento de alguma coisa e pede, tipo, dá os valores em metros e pede para vocês transformarem em centímetro, milímetro e assim por diante. Então, vamos entender como fazer isso, tá? Como trabalhar com essas unidades de comprimento, tá certo? E para isso, nós iremos trabalhar justamente com o nosso sistema aqui, né, de unidades de medida. Então, vamos lá. Nós temos quem? Nós temos, uma coisa que eu quero que vocês se liguem é o seguinte, se liguem nessa parte aqui. Eu coloquei esses dados aqui, depois dei uma explicadazinha como é que funciona isso aqui, mas se liguem nessa parte aqui, se liguem nessa parte, tá certo? Então vamos lá. Aqui nós temos a unidade de base, que é o metro, ok? Temos representado por M. Do metro nós temos os múltiplos e os submúltiplos. No caso, do metro, nós temos aqui os múltiplos, os múltiplos do metro, que no caso é o decâmetro, simbolizado por DAM, hectômetro, simbolizado por HN, e quilômetro, simbolizado por KM, ok? Então daí nós também temos, gostaria que você observasse, além desses múltiplos, que são 3, nós temos os submúltiplos, no caso da unidade de base metro. Então, quem é os submúltiplos do metro? Decímetro, simbolizado por DM. Temos centímetro, simbolizado por SCM. E temos milímetro, representado por MM. Então, esses são os submúltiplos do metro. Tá? Então, lembre-se que nesse caso, vocês têm que saber essa partezinha aqui, tá bom? Então tem que saber bem direitinho essa parte. Vamos lá. Então nós temos aqui, gostaria que você observasse que no caso do metro, o decímetro, o metro é 10 vezes maior que o decímetro. O metro é 100 vezes maior que o centímetro. Um metro tem 100 centímetros, um metro tem 10 decímetros. E o metro nesse caso é 1000 vezes maior do que o milímetro. Okay? E então, em contraposição, o decímetro, nesse caso, corresponde a 0,1 de um metro, o centímetro, 0,01 do metro e o milímetro, 0,001 do metro. Mas vamos ver, esse detalhe aí nós iremos ver bem detalhadamente, tá certo? Então vai funcionar mais ou menos da seguinte forma: você tem a unidade metro, tá? Vamos supor que vocês têm, nesse caso, 20 metros. E vocês queiram transformar esses 20 metros para centímetro. Então veja bem como é que é feita a transformação. Depois eu vou ensinar vocês um macetezinho bem legal, macetezinho show, para vocês fazerem essa convenção. De início vamos entender como é que vai funcionar esse detalhe. Beleza, então vamos lá. Então olha só, como é que vai funcionar aqui. Se vocês querem transformar, nesse caso, metro para, nesse caso, centímetro, eu vou primeiro fazer a conversão para decímetro, depois eu faço para centímetro, melhor. Então, eu vou fazer a conversão para DM, decímetro.
tá certo? Então, vou fazer a conversão de metro para decímetro. Se eu vou converter de metro para decímetro, eu vou multiplicar por 10. E se eu vou fazer de decímetro para metro, eu vou dividir por 10. Olha só como é que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou colocar 20 decímetro, ok? E vou converter para, nesse caso, decímetro para metro. Então, vou fazer a conversão aqui de metro para decímetro e vou fazer a conversão de decímetro para metro para vocês verem como é que é feita essa conversão. Beleza? Então vamos lá. Se você quer transformar metro para decímetro, você vai multiplicar por 10. E se você quiser converter decímetro para metro, você vai dividir por 10. Tipo, aqui eu quero converter 20 metros para decímetro. Se eu quero converter metro para decímetro, da unidade maior para a unidade menor, tá? Da unidade maior para a unidade menor, eu vou fazer o quê? Multiplicar, eu vou multiplicar por 10. Então, 20 vezes 10, nesse caso, dá 200 decímetros. Quer dizer o que com isso? Que em 20 metros nós temos, nesse caso, 200 decímetros, ok? Tá certo? Então vamos lá, agora vamos fazer o processo contrário. Vamos converter a unidade menor, a unidade menor, que é decímetro, para metro. Se a unidade decímetro para metro, nesse caso, nós pegamos e dividimos, tá? Nós iremos dividir, nesse caso, por 10. 20 dividido por 10 dá 2 metros. Quer dizer o que com isso? Em 20 decímetros nós temos 2 metros. Então, para transformar metro para decímetro, multiplicamos por 10. E para transformar decímetro para metro, dividimos por 10. Ok? Então, funciona dessa forma. Agora vamos fazer a conversão, pessoal, para centímetros, tá certo? Isso daqui, nesse caso, seria a conversão de metro para decímetro, tá certo? Depois eu vou explicar um macetezinho bem legal para vocês, se vocês vão entender esse processo fácil, beleza? Então vamos lá novamente, agora eu quero transformar 50 metros para, nesse caso, cm. Aí você tem que saber, eu vou transformar 50m, que é m metros, para cm, que é cm, centímetro. Então quer dizer que eu vou transformar 50 metros para centímetros. Então eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. Para transformar, olha só, metro para centímetros, nós vamos multiplicar por 10 e depois por 10 novamente. 10 vezes 10, 100. Então, olha só, passou a unidade, olha só, veja bem como é que vai funcionar a questão. Vezes, então, nesse caso, esquerda para a direita, nós iremos multiplicar. Da direita para a esquerda, nós iremos, nesse caso, eu vou fazer a mesma conversão, tá? De 50 centímetros, nesse caso, para metro, tá? Então, vamos dividir por quem? Então, vou apagar isso aqui para vocês não confundirem, beleza? Então, vamos lá novamente, olha só. Agora, eu vou transformar 50 metros para centímetros e 50 centímetros para metro. Olha só como é que foi. Se for da esquerda para a direita, nós iremos multiplicar. Se for da direita para a esquerda, nós vamos fazer o quê? Dividir. Entenda isso. Então, eu vou transformar, metro para centímetro. Se é metro para centímetro, então da esquerda para a direita, da unidade maior para a menor, da esquerda para a direita. Se é nesse caso, pessoal, da esquerda para a direita, nós iremos multiplicar. E aí vamos lá. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Vou colocar olha só. Então eu vou transformar metro para centímetro, da direita para a esquerda, que significa que eu vou fazer o quê? Multiplicar. Se eu vou multiplicar por quanto? Eu vou colocar 1 aqui. Aí olha só como é que é feito isso daqui. Olha só. Você, de metro para centímetro, 10. Aí você coloca um 0. Ok? Metro para centímetro. Um 0 mais um 0. Aí eu coloco, nesse caso, 2 0. Aqui nesse caso é 2 vezes 10, 100.
tá? Então, nesse caso de metro para centímetro, nós passamos uma casa, duas casas. Então, nesse caso, 10, 10. 10 vezes 10, 100. Se fosse para o milímetro, seria 10 vezes 10 vezes 10, daria 1000. Então, nesse caso, ó, 50. Nesse caso, vezes 100, dá 500. Aliás, perdão, 5.000 centímetros. Quer dizer que 50 metros tem 5.000 centímetros. Para transformar 50 centímetros para metros, então nesse caso vamos dividir por quem? Por 100. Então nesse caso iremos dividir por 100. Então, que 50 dividido por 100, resultado 0,5 metros. Quer dizer que em 50 centímetros nós temos 0,5 metros. Então, repetindo novamente, para transformar metros para centímetros, multiplicamos por 100. E para transformar centímetro para metro, dividimos por 100. Tá certo? Então, olha só. Vamos lá. Agora, recapitulando isso aqui. Ó. Se eu for de metros para decímetro, multiplico por 10. De metros para centímetro, multiplico por 100. De metros para milímetro, multiplico por 1000. Processo contrário. Tá? De milímetro para centímetro, divido por 10. De milímetro para decímetro, por 100. De milímetro para 1000, para metro, divido por 1000. Então funciona dessa forma os submúltiplos. Os múltiplos funcionam basicamente da mesma forma. Olha só. Lembrando que essas unidades todas aqui é maior do que o metro. Tá? Então olha só. Vamos lá. Aqui funciona o seguinte. Ó. Se você quer transformar metros para decímetro, você nesse caso, metro para decímetro, olha só, divide por 10. Se for decímetro para metros, multiplica por 10. Beleza? Se eu vou transformar metro para hectômetro, nesse caso aí, presta atenção, ó. Metro para hectômetro, como o metro é menor que o hectômetro, você vai dividir por 10 vezes 10 dá 100. Olha só. Para transformar metro para decâmetro, nesse caso, divide por 10. Para transformar metro para hectômetro, 10 vezes 10 dá 100, divide por 100. Metro para quilômetro, nesse caso, divide por 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1000. Então, de metro para quilômetro, divide por 1000. Nesse caso, ó, isso funciona basicamente dessa forma. Agora, de decâmetro para metro, eu multiplico por 10. De hectômetro para metro por 100 e de quilômetro para metro, você multiplica por 1000. Então, funciona basicamente desse jeito. Antes de apagar isso daqui, só quero para vocês terem uma noção como é que funciona isso. Aí depois eu vou trabalhar o macete com vocês. O macete ele é bem mais simples de vocês entenderem esse processo aqui. Então veja só o que é que eu vou fazer aqui. Olha só, presta atenção. Eu vou pegar o número 83,645 metros. E vou transformar isso daqui, vou transformar isso para centímetro. Eu já expliquei como é que funciona mais ou menos. Olha só, vou transformar de metros para centímetro. Olha só, de metro para centímetro. Eu vou explicar o macete, porém entenda o seguinte, metro para centímetro. Nós passamos, uma casa, duas casas, ok? Vai funcionando, entenda o seguinte, Então olha só, se esse metro, a unidade é 1, ok? Então eu vou transformando da unidade maior para menor, eu vou multiplicar. Então olha só, funciona mais ou menos o seguinte, você pega 1. Quando você desloca, tipo, de uma unidade para outra, você coloca um 0. Mais uma unidade, peguei uma, um 0. Mais uma, 2 zeros. Mais uma, 3 zeros. Aí você vai funcionar dessa forma. Ou multiplicar ou dividir. Se for daqui para cá, passando a unidade, você divide por 1000. Daqui para cá você divide por 10. Daqui para cá passa 2 unidades, você divide por 100. Daqui para cá passa 1, 2, 3 unidades, você multiplica por 1000. E se for da esquerda para a direita, você vai multiplicando. Da direita para a esquerda, você vai dividindo aqui. Ok? Então vai funcionar basicamente desse jeito. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Então, nesse caso aí, as convenções é feita dessa forma. Vocês podem depois rever algumas coisas e alguns detalhes. Então olha só explicando esse detalhe. Ok, olha só, aqui tem um dado metro, tá? Explicando só essa partezinha aqui
né? Então, o decâmetro é 10 vezes o metro. O hectâmetro é 100 vezes o metro. Nesse caso, o quilômetro é 1000 vezes o metro. Vamos lá. O decímetro é a 10ª parte do metro, que é 0,1. O centímetro é a 100ª parte do metro, que é 0,01. E o milímetro é a 1000ª parte do metro, que é 0,001. Então funciona basicamente desse jeito. E aqui funciona dessa forma a questão da multiplicação. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Então aqui nós iremos transformar metros para centímetros. Então, metros para centímetros. Então, olha só como é fácil fazer essa conversão. Agora vem o macetezinho. Agora se liguem nesse macete. Vamos lá. Eu vou colocar 8, 3, 6, 4, 5. Vou colocar esse mesmo número aqui. Beleza? Agora olha só. Vai funcionar mais ou menos o seguinte. Aqui é metro. Metro está aqui, ó. Quando eu vou fazer o deslocamento, se for daqui para lá, o deslocamento da vírgula vai ser para a direita. Se for de lá para cá, vai ser para a esquerda. Antes de explicar aqui, só um detalhezinho. Que se você pegar um número decimal, você pega um número decimal e você vai multiplicar por um número que contenha zero, esse deslocamento da vírgula é feito de acordo com o zero que estiver aqui. Se aqui tem um zero, na multiplicação você desloca uma casa para a direita. Se tem 2 zeros, você desloca 2 casas para a direita. Se tem 3 zeros, você desloca 3 casas para a direita. Se for divisão, a funciona no processo contrário. Se for um zero, a vírgula desloca uma casa para a esquerda. Se for 2 zeros, a vírgula desloca 2 casas para a esquerda e assim sucessivamente. Então vai funcionar dessa forma o deslocamento da vírgula. Isso vai funcionar aqui, ó. Se for da direita para a esquerda, você está multiplicando. E lembre-se que se multiplicar no decimal, mediante a quantidade de zero, a vírgula desloca para a esquerda. Para a direita, perdão. Se for da direita para a esquerda aqui, então no caso da direita para a esquerda, você vai dividir. Tá? E dividir, no caso, a vírgula se desloca para a esquerda. Então, veja só, veja bem. Vamos lá. O que é que eu estou falando? Qual é o macete? Vamos lá. O macete é transformar de metros para centímetros. Para transformar de metros para centímetros, é daqui, da direita para a esquerda. Vamos lá, macetezinho. Da direita para a esquerda. Tá? Então a vírgula vai se deslocar da esquerda para a direita. Confundi. Da esquerda para a direita, você pega a vírgula aqui. Se a unidade que você vai transformar, tipo, eu vou transformar de metro para decímetro. Se é de metro para decímetro, da esquerda para a direita. Se é de metro para centímetro, da esquerda para a direita. Se for decâmetro para metro, da esquerda para a direita. E sempre da esquerda para a direita, você está multiplicando. E se está multiplicando, está deslocando a vírgula para a direita. Agora, se for da direita para a esquerda, você vai estar dividindo. Por exemplo, se eu estivesse transformando de centímetro para metro, você vai estar dividindo e a vírgula ser deslocada para a esquerda. Então, esse macete vai funcionar bem parecido com isso. Então, vamos lá. Aqui eu estou querendo transformar, metros para centímetro. Se é de metro para centímetro, então é da esquerda para a direita. Se é da esquerda para a direita, olha só como é que vai funcionar. A vírgula está, na teoria, a vírgula está aqui, ó. Se eu vou transformar de metros para centímetros, vamos ver quantas casas vai passar. Uma, duas. Se é 2, então a vírgula que está aqui, eu vou deslocar para a direita. Uma, duas. Acabou. Está feita a conversão para centímetro. Então, repetindo novamente, veja bem. Eu vou transformar de metros para centímetros, então da esquerda para a direita, ou seja, da esquerda para a direita. Então, vamos contar. Uma, duas. Se é de metros para centímetro, transformou uma, duas. Pulou 2 casas. Se é 2, eu pego a vírgula e desloco 2 casas para a direita. Acabou. Só isso daí. Estão vendo como é fácil, pessoal? É simples. Eu vou fazer uns 10 exemplos para vocês realmente fixarem essa técnica, que essa técnica é muito interessante. Esse macete, pessoal, é 10 mesmo para fazer essas convenções de unidade de medida, de comprimento. Vamos lá. Eu vou transformar agora, presta atenção, 2.305,83
E eu vou fazer a transformação disso daqui, dessa unidade, perdão, tem que colocar a unidade aqui, cometi isso um equívoco, dessa unidade, deixa eu ver, centímetro, para decâmetro, DAM, decâmetro, ó. Então quer dizer que eu vou transformar de centímetro para decâmetro. Então veja bem, se for da esquerda para a direita, você desloca a vírgula para a direita. Se for da direita para a esquerda, você desloca a vírgula para a esquerda. Simples assim. Então vamos lá. Se eu estou transformando de centímetro para decâmetro, ou seja, para decâmetro, aí você tem que saber que essa sigla aqui significa decâmetro. Então se você está transformando de centímetro para decâmetro, então ó, daqui para cá, então é da direita para a esquerda. Então a vírgula vai ser deslocada da direita para a esquerda, porque vai funcionar como se fosse uma divisão. Tá ok? Então vamos lá, ó. Então vamos ver quantas casas decimais vamos deslocar para a esquerda. Ó, é de centímetro, tá aqui. Para decâmetro, tá aqui. Então vamos lá, olha só. 1, 2, 3. Repetindo novamente, tá em centímetro. 1, 2, 3. 3 casas. É como se é 3, é como se você estivesse dividindo, ó, por 1000. Cada uma casa dessa aqui será um zero dessa aqui, ó. Se for uma casa, dividido por 10, 2 casas, dividido por 100, 3 casas, dividido por 1000. E dividindo a vírgula, está sendo lá para cá, está dividindo, né? A vírgula referente, tipo, numa casa que foi deslocado lá da direita para a esquerda, é mediante a um zero desse que vai estar aqui. É mais ou menos desse jeito que funciona esse deslocamento da vírgula. Tá certo? Então vamos lá. Então, repetindo novamente, ó. De centímetro para decâmetro, ó, centímetro, ó, 1, 2, 3. Então vamos lá, ó, tá aqui, ó, 1, 2, 3. Então o resultado é 2,30583, tipo 2,30.583. Agora, nesse caso, decâmetro. Tá aí, feita a conversão. Vocês estão vendo aqui como é interessante esse macetezinho aí? Tá? E é como se você, ó, centímetro para decâmetro, é como de centímetro para decâmetro você estivesse dividindo, ó, por 10 vezes 10, 100 vezes 10.000. Então daqui para cá você está dividindo por essas três casas por 1000, e dividindo a vírgula se desloca da direita para a esquerda. Mas aqui esse macete você já faz o deslocamento automaticamente, sem necessariamente fazer isso aqui. Eu só coloquei isso aqui para entender que você vai estar, se está deslocando a vírgula para a direita, você está multiplicando. Se está deslocando a vírgula para a esquerda, você está dividindo. Vou colocar aqui algumas convenções